O Senhor é o nosso poderoso Deus. Ele tem cuidado de nós de uma forma maravilhosa. E aqui estamos nós para mais uma vez. As crianças estão saindo. Deus abençoe Raquel com as crianças. Que Deus possa te capacitar ali. Nós, muito obrigado. Deus abençoe. Nós vamos continuar a nossa caminhada aqui na Palavra de Deus, cronologicamente, trabalhando. E hoje nós nos deparamos com um dilema. Nós nos deparamos com um grande dilema. E nós vamos ver que Jesus, nesse dilema, ele vai surpreender muitas pessoas. Muito bem, assim, não foi programado, mas o texto e a passagem que hoje caiu em relação ao Dia da Mulher é perfeita. Afinal de contas, nesse dilema nós vemos Jesus expressando o amor dele pelas pessoas, pela mulher que naquele tempo era tão discriminada, era tão colocada assim como um objeto. E hoje nós vemos que Jesus ele mudou essa história. A história é interessante porque a história começa a ser realmente mudada e transformada com Jesus. Até lá era um objeto, enfim, os homens poderiam se divorciar até se a mulher queimasse o arroz. Era um motivo. Jesus chega e acaba com tudo isso. Fala, agora não. Agora para divorciar, olha, é assim, assim, assado. Os discípulos até olham para Jesus e falam, então é melhor nem casar. Porque já que está tão difícil de divorciar, é melhor ficar casado, nem casar. Mas nós vamos ver que, diante do dilema, muitas vezes dilema das nossas vidas, Jesus tem a melhor saída. Conta uma história que dois caçadores encontraram um grande urso. E com medo desse grande urso, eles largaram as suas espingardas e cada um correu para um canto. Um subiu numa árvore e o outro entrou em uma pequena caverna. Aquele que entrou na pequena caverna, e o urso, muito esperto, ficou sentado no meio, esperando para ver qual que ia sair primeiro para ele poder almoçar. Um almoço e outro jantar, mas estava tudo certo. E o rapaz que entrou na caverna saía constantemente da caverna, olhava o urso e voltava correndo para a caverna. Ele fez isso 2 vezes e o rapaz estava em cima da árvore, o caçador de cima da árvore falou, você é louco, fulano? Fica aí dentro, vamos esperar até o urso sair. E o rapaz gritou, você não sabe, tem um urso aqui dentro também. Então assim, entre a cruz e o punhal, não é? Aquele negócio, entre o fogo e a frigideira, ele é um dilema, o que fazer? É entre o ruim e o pior. E muitas vezes nós nos colocamos ou acabamos caindo numa situação como essa. Situação em que nós precisamos decidir. E é interessante, irmãos, que você vai ver até o final dessa mensagem, que muitas vezes, aliás, eu diria, todas as vezes, Jesus é a grande saída das nossas vidas. Jesus é a grande saída que nós temos. Hoje nós vamos ler o texto de João, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E ver o que o Senhor tem a nos dizer. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes a eles? Flagrante adultério. Na lei
nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. A palavra de Deus, até aqui, nós vamos continuar lendo um pouquinho mais já. Ela nos traz uma informação muito interessante, e inclusive objeto de discussão, porque essa passagem ela não é encontrada em todos os manuscritos. Em alguns manuscritos, ela é encontrada em locais diferentes do Evangelho de João. Mas em manuscritos que tem muita, antigos e muito repetidos, você vê essa passagem exatamente nesse local. E é interessante que, se você continuar lendo o Evangelho de João, no capítulo 8, você vai perceber que essa passagem ela trabalha com todo o fundamento do capítulo 8 do Evangelho de João. E os grandes estudiosos então vão dizer: olha, ela não podia estar num lugar melhor, e sim, é uma palavra inspirada por Deus. É um momento de festa em Jerusalém. E essa é uma festa que apenas os homens iam. É uma festa para homens. Eles passavam 7 dias ali nessa festa religiosa. Eles desciam para Jerusalém, e aquele monte de gente, aquele monte de homens ali em Jerusalém. Jesus ele já tinha ensinado, Jesus já tinha feito aquilo que ele costuma fazer. Jesus sai um pouco, ele se retira um pouco, vai para o Monte das Oliveiras, mas como sempre, a multidão, ela não larga Jesus, e lá vai ela atrás de Jesus. E Jesus então começa ali a ensinar, quando alguns escribas e fariseus, eles vêm e eles trazem uma mulher. Interessante, porque era um momento de festa, era um momento em que muitos homens estavam lá para cumprir a sua questão religiosa, e quando eles trazem a mulher, e a palavra de Deus diz que eles pegaram essa mulher em pleno ato de adultério. Então, não precisa nem imaginar como foi que eles pegaram essa mulher, mas havia um homem também lá. Só que eles não trazem o homem, eles trazem a mulher. Então, mulheres, é verdade, vocês muitas vezes são discriminadas. Usaram a mulher como uma espécie de armadilha para pegar Jesus. Usaram aquela mulher naquele momento como se fosse uma presa, como se fosse algo apenas para jogar para Jesus, para que Jesus pudesse ali estar nesse dilema. Porque se Jesus olhasse para aquela mulher e dissesse: não, calma, não vamos apedrejar. Olha, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E se ele fosse contra a lei de Moisés, ele seria alguém que estaria pronto para ser condenado pelos fariseus. Se ele simplesmente dissesse o que a lei de Moisés mandava, porque a lei de Moisés mandava que toda jovem casada que fosse pega em adultério, se ela fosse jovem, ela deveria ser morta de 2 formas. Uma forma são com pedras. Muitas vezes você imagina pedra, você imagina pequenas pedras, em que as pessoas tacariam aquelas pedras, pequenos pedregulhos que nós temos aqui, aqueles paralelepípedos que são rachados e cortados, mas não são essas pedras que eles tinham lá. As pedras que eles tinham lá eram verdadeiras pedras grandes, rochas, que pesadas. Nós não estamos falando de muitas pedradas para matar uma pessoa que era pega em adultério. Aliás, se a pessoa que fosse pega em adultério, mulher e homem, os dois, tá? Porque os dois deveriam ser apedrejados, não apenas um, os dois. Se eles tivessem sorte no momento de serem apedrejados, a pedra acertaria em cheio a cabeça. Porque se isso não acontecesse, eles teriam ossos quebrados. E olha, eu não quero descrever aqui, porque a imagem é terrível essa imagem. A imagem do apedrejamento é uma coisa assim, muito terrível. Essa era uma das formas de punir as pessoas que eram pegas em adultério. A segunda forma de punir era pegar uma toalha bem fina, enrolar no pescoço,
um lado para lá e uma ponta para cá, e 2 homens pegariam um de cada lado, e eles puxariam cada um para o seu lado até que a pessoa morresse sufocada. Eram as 2 formas em que as pessoas que eram pegas em adultério deveriam falecer. Isso a gente vê lá no Mishnah. Agora acertei. Mishnah. Interessante, queridos, que Jesus, naquele momento, naquele dilema em que, se ele solta a mulher, ele vai contra a lei de Moisés. Se ele diz para a mulher ser apedrejada e ser morta, ele deixa de ser amigo dos pecadores, porque Jesus ele ganha os pecadores vêm até Jesus. Naquele dilema, Jesus, ao invés de tomar uma atitude, muitas vezes é o que nós fazemos, nós somos muitas vezes explosivos, nós tomamos atitudes. Jesus ele para, ele se abaixa, e ele começa a escrever no chão. Existe muita questão do que é que Jesus estava escrevendo naquele momento. Eu queria estar ali para ver o que é que Jesus estava escrevendo no chão. Muitas pessoas, elas acreditam que Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos, porque afinal de contas, ele vai logo em seguida questionar os acusadores a respeito disso. Então provavelmente ele estava ali escrevendo os 10 mandamentos, que é um momento histórico. Se ele escreveu os 10 mandamentos, não podia ser melhor, porque o dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos lá atrás com Moisés, e agora os dedos de Deus escrevem no chão os 10 mandamentos. Aqueles homens, segundo a palavra de Deus, eles continuam insistindo. Aquilo que Jesus estava fazendo no chão não foi bastante para que aqueles homens parassem de acusar a mulher. Eles continuam insistindo. É como quem não está satisfeito. Olha, e aí, vai apedrejar ou não vai apedrejar, Jesus? Mestre, o que nós fazemos? Eles sabiam perfeitamente o que eles queriam fazer. Jesus então se levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É interessante, queridos, porque o termo, ele nos remete não para aquele que nunca pecou, mas provavelmente aquele que não tem esse pecado. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus sabe ali, porque Deus poderosamente, divinamente mostra que aqueles acusadores eram provavelmente hipócritas, que estavam condenando, sendo juízes daquela mulher, de forma, tudo bem, a lei estava dizendo, a lei dizia que era isso, mas provavelmente a coisa foi armada, provavelmente a coisa foi colocada de uma forma para que ela fosse pega em flagrante, ela fosse pega e o homem fosse dispensado, porque o que eles queriam mesmo era condenar Jesus. Mas provavelmente aqueles homens também haviam praticado o mesmo erro. Aqueles homens, em algum momento da vida deles, eles haviam feito algo ilícito, imoral, errado. E agora eles se levantam para condenar uma pessoa, sendo que eles não olham para si mesmos. E aqui uma grande lição muitas vezes para nós. Porque nós muitas vezes temos uma facilidade muito, muito grande para apontar o erro dos outros. Nós temos muitas vezes, queridos, a falha ideia de que nós podemos acusar. Quantas e quantas vezes nós não entramos no portão dos acusadores, prontos para acusar quem quer que seja? Mas será que nós olhamos para dentro de nós? Quantas e quantas vezes temos uma trave nos nossos olhos? Estamos olhando para o cisco do olho do nosso irmão. Quantas e quantas vezes estamos falando e acusando, mas nós não vemos o problema que acontece dentro da nossa própria casa? É muito comum você ver alguns pais que olham para crianças, por exemplo, correndo na igreja e fazendo tantas coisas, e falam: olha, aquela criança mal educada, aquela criança não para, mas ele tem um filho também que não para do mesmo jeito. Ou o filho dele já cresceu e quando era pequeno o filho dele corria do mesmo jeito. Porque aquilo que nós condenamos, muitas vezes também praticamos, é o que diz Romanos.
Aquilo que você condena é o mesmo erro que você pratica. E nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que, quando a palavra de Deus diz que nós devemos exortar, a Bíblia diz o exortar, não como exortar como quem pune. Nós vemos, você vai ver na igreja bíblica, aliás, eu espero que você não veja, e você provavelmente não vai perceber isso. Mas nós também colocamos muitas vezes as pessoas, não de castigo, né? Algumas pessoas, vai para o banco. Já vi até uma brincadeira, fulano foi para o banco, ciclano foi para o banco. Nós não fazemos dessa forma. Muitas vezes as pessoas são afastadas daquilo que elas estão, da sua atividade ministerial, mas para proteger ela mesma, porque naquele momento é importante protegê-la, por algo que aconteceu, algo que não foi bom. Mas o texto nos diz que nós devemos ganhar a pessoa de volta, e não condenar. Tem muitas igrejas por aí, que a prática delas é mais ou menos como a desses homens. Eles pegam pedras, eles chamam as pessoas à frente, eles tacam uma pedra moral nas pessoas, eles atingem a alma das pessoas, eles atingem a família das pessoas, eles atingem qualquer coisa, e eles levantam a mão para o alto e dizem: é em nome de Deus que nós fazemos tudo isso. Mas a pergunta, queridos, é: será que Jesus faria dessa forma? Quando nós olhamos, nós nos deparamos para esse momento, Jesus faria dessa forma? Eu acredito que não. Quando Jesus diz, então, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, dos mais velhos aos mais novos, as pedras começaram a cair. Até dizem que aqueles que tinham mais pecados começaram a largar as pedras primeiro, e as pedras começam a cair. Versículo 9: mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até que aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. É interessante, deixa marcadinho aí, mas dá um pulinho comigo em Romanos. Versículo 14 do capítulo 2. Olha só o que diz a palavra de Deus. Romanos 2, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses, versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Sabe o que é interessante, queridos? É que Deus, Ele já colocou dentro de todo ser humano a consciência, aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Algumas vezes você pensa: não, olha, mas fulano não tem entendimento, ciclano não sabe direito o que é. Segundo a palavra de Deus, aquilo que é certo ou errado já foi colocado em todo ser humano. Então todo ser humano vem equipado, ele sai de fábrica equipado com esse sensor. É um pequeno sensor chamado consciência. E essa consciência, ela diz se a pessoa está fazendo o que é certo ou se a pessoa está fazendo o que é errado. Mas a Bíblia também diz que nós podemos apagar a nossa consciência. Nós podemos cauterizar a nossa consciência. Lá na minha cidade, nós temos uma fábrica de papel chamada Companhia Suzano. E essa fábrica de papel, ela emite um perfume diferente. É um perfume extremamente peculiar, né? Inclusive, Suzano era chamada antigamente de Cidade das Flores, até que a Papelão conseguiu acabar com esse apelido por causa desse perfume peculiar que ela emite. Bom, se você já passou por lá,
Você sabe do que eu estou dizendo. Muitas vezes as pessoas, quando passam olham para a pessoa que está sentada do lado e fazem aquela antiga piada que tu acha que todo suzanense já deve ter visto. Oh, meu, aqui não, né? Isso não é lugar para fazer isso. Porque o cheiro é um cheiro terrível. Mas sabe o que é interessante, queridos? A pessoa que mora, muitas vezes já não sente mais. Eu passo ali na Papelão todos os dias, que eu busco meu filho em Suzano, levo meu filho para Suzano, meu filho estuda em Suzano, a minha mãe mora em Suzano, então todos os dias eu passo ali. Ai, eu não sinto nada. É tudo normal. É como aquele homem que criava porcos, e um dia ele percebeu que as pessoas já não vinham mais visitá-lo. Ele falou, mas por que ninguém vem me visitar? E um dia um dos parentes dele falou, olha, por que ninguém vem me visitar? Porque ninguém aguenta o cheiro daqui da sua casa. Porque as pessoas se acostumam com o pecado, elas vão cauterizando a sua consciência, e chega um momento em que aquele odor já não te incomoda mais. Esses homens, provavelmente quando pegaram aquela mulher, esses homens provavelmente quando eles trouxeram aquela mulher, eles poram aquela mulher no meio daquela multidão. Eu não sei como aquela mulher estava, talvez seminua, jogada no meio daquela multidão, porque foi exatamente assim que ela foi pega lá no flagrante. Eles jogaram ela naquele meio de uma forma terrível, sem pensar na pessoa, sem pensar em absolutamente nada, usando aquela mulher para simplesmente agredir e tentar pegar Jesus. Quando eles fazem isso, provavelmente a sua consciência estava cauterizada. Mas sabe o que é interessante? Quando nós nos rendemos a Deus, Ele transforma as nossas vidas. E aquilo que está cauterizado tem que descauterizar. Aquilo que está apagado tem que voltar a acontecer. E Ele começa a nos mostrar o que é certo e o que é errado. Mas e aí? Nós podemos mais uma vez silenciar? Podemos. Podemos mais uma vez silenciar. Podemos mais uma vez cauterizar a nossa consciência. Se nós continuarmos muitas vezes na prática do erro, na prática do pecado. E aí vai chegar aquele momento que as pessoas estão olhando e falam, olha, cuidado, não faça isso, cuidado, olha, toma cuidado. E você fala, não, imagina, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porque muitas vezes a nossa consciência foi cauterizada, a nossa consciência foi apagada, e a gente já não tem mais aquele sentimento de certo ou errado. E aí, gente, nessa situação, a gente vem para esse livro aqui, porque ele não se cauteriza. Esse livro, ele não se apaga, e ele sempre vai nos mostrar o que devemos fazer. Bom, mas vamos continuar, vamos seguir aqui o texto. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, versículo 10, ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Percebe que Jesus ele não está passando a mão na cabeça da mulher dizendo, então volta lá para onde você estava, mulher. Não. Jesus ele está dando uma nova perspectiva para ela. Você quase morreu. Você quase perdeu tudo que você tinha. Você estava, assim como tentaram me colocar num dilema entre a cruz e o punhal, me colocaram, e claro que Jesus ele vai para a cruz, mas ele vai por conta própria, mas tentaram colocar você aí numa situação de bico, e você conseguiu sair. Vai e não peques mais. É muito interessante, queridos, porque aqui nós temos um encontro maravilhoso. A miséria se encontra com a misericórdia. Muitas vezes quando nós estamos num dilema nas nossas vidas, muitas vezes quando nós estamos passando por essa situação de saber o que fazer, o que não fazer, acredite, olhe para Jesus, e mais do que isso, Jesus não apenas pode mudar ou transformar, mas Jesus pode fazer nova todas as coisas. Jesus é aquele que olha para as pessoas totalmente quebradas e diz que elas nascem, elas podem nascer de novo em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É a graça e a misericórdia simplesmente inundando a miséria e transformando a miséria das nossas vidas. Jesus é aquele que pode recomeçar. E quanto ao passado, olha, se nós fôssemos colocar aqui no telão as coisas que eu já fiz nessa vida,
Se nós fôssemos projetar aqui hoje as coisas que eu já fiz, provavelmente eu sairia por aquela porta e eu nunca mais voltaria aqui de vergonha das coisas que eu fiz. Mas sabe o que é interessante? Com Cristo, um dia, quando isso for acontecer, o grande julgamento, e começarem a passar o filme vai estar branco, alvo como a neve. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo não existe condenação. Deus olha para você e diz: ok, tudo pago pelo sangue do Cordeiro, justificado, pode entrar. É isso que Ele nos proporciona. É isso que Ele proporcionou para essa mulher. Sabe, Jesus, Ele olha para aquela pessoa que era completamente renegada, completamente usada, aquela pessoa que não tinha valor nenhum na sociedade. Ele mostra o valor para essa pessoa. E note que todas as pessoas foram embora. Jesus podia também, tipo, olha, eu não vou estar aqui com você, né? Olha como é que você está. Não vou estar aqui com você. Olha como é que você foi pega. Não vou estar aqui com você. Todo mundo foi embora, se livrou, então agora, muito bem, passar bem. Olha, não peca mais, hein? Tchau, tchau, estou indo embora. Mas Jesus não faz isso. Todos se vão e Jesus fica. Mas aquela mulher é um trapo de imundícia naquele momento. Por causa do pecado, por causa da história. Bom, nós não sabemos o que foi que levou ela a estar daquela forma, mas Jesus, Ele continua, porque Ele quer dar para ela mais uma chance. Sabe, queridos, talvez você está aqui pensando: mas eu não preciso de chance, está tudo bem, eu nunca fui terrível, eu não tenho, se passasse a minha vida aqui no telão, eu não sairia correndo. Bom, tudo bem, Deus te abençoe por isso, que bom. Mas acredite, muitas pessoas, tudo que elas queriam é ter um recomeço. Seja bem-vindo a Jesus, meu Deus dos recomeços. Ele está aqui. Ele quer transformar. Ele quer fazer novo todas as coisas. Ele quer perdoar. Ele quer renovar. Ele quer curar. Jesus sabe o mal que o pecado pode trazer. Jesus sabe o que pode acontecer. Um presidente, 20º presidente dos Estados Unidos, Garfield, um dia numa estação de trem em Washington, um homem deu um tiro nele. Ele foi levado para o hospital e as pessoas, o médico tentou de alguma forma tirar a bala, encontrar a bala, mas o homem não conseguia encontrar, o médico não conseguia encontrar a bala. Levaram ele então de volta para um grande hospital em Washington. E ali vários médicos, uma equipe de médicos tentou e vasculharam, e tentaram abrir, mexeram, e complicaram para tentar achar a bala, e eles não conseguiam achar a bala. Ele tomou esse tiro em julho. Depois de muito tempo tentando e fazendo tudo, esse homem faleceu em setembro. Então, quer dizer, em julho, agosto, setembro. Mas ele não faleceu por causa da bala que estava alojada no seu corpo. Ele faleceu por causa da inflamação, da infecção que aquele ferimento causou, de tantas pessoas ficarem mexendo e tentando achar aquela bala. Sabe, queridos, muitas vezes uma coisa tão pequena pode destruir a nossa vida e nós não estamos percebendo. Pecado é uma coisa pequena. E quando nós vemos, nós estamos completamente infectados por ele. Nós vemos uma carreta tão grande, com sei lá quantos eixos, aquela carreta gigante. Um carro muitas vezes não pode parar, ele pode entrar na frente, a carreta pode conseguir passar e ela vai embora, ela não consegue parar. Sabe o que pode parar muitas vezes uma carreta? Um
prego. Um preguinho que entra no pneu da frente, por exemplo, e o pneu murcha, e ela não tem como continuar. Coisas pequenas podem parar grandes coisas. Nós precisamos aproveitar esse momento em que Jesus olha que existe um recomeço, em que Jesus oferece o perdão, em que Jesus oferece algo novo, e olhar para dentro de nós. Existe algo que nós estamos de alguma forma cauterizando dentro de nós. Existe algo que nós estamos escondendo dentro de nós. Existe algo que está sendo exposto na nossa alma, mas que nós estamos escondendo. É hora de olhar para aquele que pode fazer nova todas as coisas. Jesus. Ele é o Deus dos recomeços. E é nele que nós podemos confiar, porque quando todos correrem, Ele continua do nosso lado. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã, nós nos deparamos com uma mulher colocada, Senhor, de uma forma tão brutal por aqueles homens, em uma situação tão constrangedora, mas nós também encontramos Jesus. O Senhor provavelmente mostrou os 10 mandamentos, depois o Senhor talvez tenha escrito até coisas mais específicas, como mentira, como orgulho. Aqueles homens então começaram a soltar as pedras, e o Senhor proporcionou para aquela mulher uma novidade de vida. Vai, não peques mais. Deus, muitas vezes nós, Senhor, temos uma bala dentro de nós que nos faz tão mal. Muitas vezes nós temos uma marca. Muitas vezes nós temos o pecado. A consciência, Deus, a consciência foi cauterizada. Mas nessa noite eu quero te pedir, Senhor, como ministro do Evangelho, que o Espírito Santo transforme as consciências. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que as consciências aqui sejam, ó Deus, uma ferramenta tua, pronta para nos ajudar a andar, Senhor Deus, os seus caminhos. Que a tua palavra seja, Senhor, os nossos trilhos, e que nós possamos entender que ainda que tenhamos, Deus, marcas no passado, o Senhor, ó Deus, quando nos achegamos a Ti, o Senhor olhou para nós e disse: uma nova criatura. Eis que se fez nova todas as coisas. Novidade de vida é o que nós temos no Senhor. Deus, nós nos entregamos na Sua presença e nós te pedimos, ó Deus, abençoa nossas mulheres, abençoa as nossas irmãs que aqui estão, abençoa, Senhor, cada uma dessas que muitas vezes é ainda, Senhor, colocada numa posição de inferioridade, colocada, Senhor Deus, numa posição constrangedora. Mostra, Senhor, para muitas que ainda acreditam que apenas expondo-se vão ter algum valor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor valorize e nos mostre, Senhor, e traga não apenas para nós, mas para cada uma delas, dentro dos seus corações, valor, Pai. Assim como aquela mulher saiu uma novidade, que o Senhor possa, Pai, trazer novidades a todas as mulheres, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica de pé.